Olá, está no ar o programa A Cidade. Meu nome é Denis Vassalo. Eu peço licença, como sempre, para poder entrar aí na sua sala, na sua casa, através da telinha da televisão, o sinal distribuído aí pela RCA. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios, com muito prazer e orgulho, o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Cruz, e vamos conversar sobre vários assuntos, é lógico, a política aqui em Nova Friburgo e um cenário geral da cidade e também do país. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, é um prazer imenso recebê-lo. Prazer é todo meu. Primeiramente eu quero te parabenizar toda a sua equipe. Fiquei encantado com o que vi aqui, uma estrutura maravilhosa. Parabenizar pelo trabalho, pelo crescimento e, como eu tenho dito sempre, aonde eu vou, essas visitas que nós temos feito, sem dúvida nenhuma, para a gente fazer com que o Legislativo Municipal saia de dentro do gabinete, né, e vá aos formadores de opinião, vá a todos aqueles que realmente fazem a história de Nova Friburgo. Então eu quero parabenizar você, a toda a sua equipe do Canal 6 e dizer que o prazer é todo meu de estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigado. A gente fica muito feliz por esse tipo de reconhecimento, porque muitas pessoas não conseguem visualizar o esforço que é para a gente tentar fazer acontecer a coisa e levar até a casa dos nossos telespectadores, correndo atrás da informação de todas as formas. E a gente conta sempre, claro, com a colaboração de vocês, que são a nossa maior fonte, a nossa maior alimentação de notícias, que é o que interessa ao telespectador de casa. E eu vou começar hoje falando que, salvo engano aqui, Alexandre, são 26 anos de vida pública. Vou fazer 25. 25? 25 anos de vida pública, 6 secretarias assumidas. 6 vezes como secretário de Serviços Públicos, uma vez 3 vezes como vereador. E uma vez como secretário de Obras e subsecretário de Serviços Públicos. Pois é. Diante desse cenário todo, eu vou começar te perguntando o seguinte: da onde surgiu o nome Alexandre Cruz para a presidência da Câmara Municipal? Olha, na verdade, até pulando um pouquinho do que você falou, da onde surgiu o Alexandre Cruz na política, né? Porque eu tinha 2 veias na família. Uma veia religiosa, por parte de minha mãe, tia freira, a família muito religiosa, e por parte do meu pai, a família política, que era o vereador Adel da Cruz, irmão de papai. Que deu nome à escola. No Nova Suíça, irmão mais velho de papai. E aí, eu, em 1992... deixo a vida religiosa após 9 anos do seminário e ingresso para a vida pública. Logo depois sou convidado por Heródoto Ben de Mello, que é meu padrinho político e meu padrinho de casamento. Ingresso na vida pública com ele, fui diretor de bairro, subsecretário de Serviço Público, depois 6 vezes secretário de Serviço Público, como você mesmo falou, recentemente secretário de Obras. E aí veio essa situação da Câmara. Na verdade, Denis, a eleição de vereador esse ano foi uma das eleições mais difíceis. Um cenário completamente diferente. Nós fomos aí cobaia para a nova mini reforma política. As eleições geralmente eram 3 meses de campanha, dessas aí foram 45, na verdade não foram 45, foram 36 dias, porque até sair CNPJ, toda aquela documentação necessária, foram 36 dias de campanha. E além do mais, você sabe muito bem que eu sempre conversei muito disso contigo, ainda existia a possibilidade de eu não vir candidato a vereador. Eu vinha candidato a vice-prefeito, não é? Do ex-prefeito. E na hora a coisa não deu certo. Quer dizer, eu fui muito que tardio para a rua com uma campanha de vereador. E vou te dizer que ao ponto até de chegar a acreditar que eu não seria reeleito. Porque não tinha mais tempo hábil, eu tinha perdido equipe, eu tinha perdido apoio, não é, de grupos de amigos que já tinham fechado. Porque existia dentro de mim um desejo, né, de dar um pulo maior, e naquele momento não aconteceu. E aí, quando a gente ganha a eleição de vereador, a quem eu quero agradecer a toda a população que confiou no nosso trabalho, quero agradecer a Deus e a minha família, veio essa situação da presidência. E eu já tinha um candidato, eu já tinha o meu candidato à presidência. Né? Eu nunca imaginei, nesses 3 mandatos, de estar candidato a presidente. Eu fui vice 3 vezes, como sou vascaíno, fui vice 3 vezes, vice-presidente da casa, por questão de colaborar com as chapas que lá entravam, né? Fui vice do Sérgio Xavier, fui vice do Márcio Damasio, enfim. Então, eu não tinha pretensão nenhuma de estar vice-presidente, de estar presidente da Câmara nesse momento. Eu não imaginava nem que ganharia a eleição. E aí surgiu o meu nome. No 3º dia de campanha para a presidência, nós já tínhamos 6 votos, com uma semana já tínhamos 9. E eu falei, a coisa está caminhando. Eu precisava de 11 votos para ganhar a eleição, mas de certeza para ganhar uma eleição de presidente, 12. Porque uma eleição da presidência, eu posso dizer que é mais difícil que a de vereador.
Aí, até o último suspiro ali ainda fica aquela dúvida. Nós já chegamos ao ponto lá de apertarmos a mão, de tirarmos uma foto oficial e de mandar para o jornal, de chegar no dia da eleição ninguém entender nada. O nosso candidato não nem aparecer na votação e entrar outro assim disparado. Então existia essa preocupação. E aí a gente entrou, fiquei muito surpreso, porque na verdade, quando chegou no dia 1º, naquela manhã do dia 1º, eu tinha contabilizado 13 votos, não é? E no entanto tivemos 19. Mas nós tínhamos ali a expectativa também de outros candidatos, Cristiano Guenin na época, né? Éramos 4 candidatos, era eu, Cristiano Guenin, aliás era até mais, era eu, Cristiano Guenin, Alcir, Joelson e Sérgio Lobac. Tínhamos 5 candidatos que ao longo do tempo foram saindo, conversando, desistindo, e por fim ficou o Alcir, né? E o Joelson. Mas por fim, aí até me surpreendi que a própria base acabou votando. Então nós tivemos 19 votos, 2 abstenções, né? Que não votaram nenhuma chapa, eles optaram por isso, que foi o vereador Marcinho e o vereador Johnny Maico, né? Que tiveram essa opção, porque eles tinham um acordo, eles fizeram o papel correto deles, né, que eu a quem respeito muito, e no dia da eleição ganhamos a eleição e acabou a eleição. Era governar com todos, né, porque tinha acabado a eleição, isso é o direito democrático, e acima de tudo dar a governabilidade necessária que o prefeito precisasse. Sim, sim. Isso é o nosso papel fundamental hoje. Então, diante desse cenário, a primeira coletiva que o senhor chamou na Câmara, o senhor bateu firme no ponto da austeridade. O senhor foi firme nisso, falou, não, a minha expectativa é comandar isso aqui com a maior austeridade possível, lógico, dentro da democracia, mas sempre batendo nesse ponto da austeridade, que na verdade é a legalidade ou o rigor da lei. Porque existe a legalidade, mas tem a flexibilização e existe o rigor ao pé da lei. Não a ditadura, exatamente. Não a ditadura, mas o rigor da lei. Diante desse fato, recentemente, o senhor se viu numa situação, no meu entendimento, um pouco complicada, porque... Constrangedora, é verdade. Constrangedora porque qualquer um preferia abdicar disso e falar, não, essa situação é muito ruim que aconteceu. Então, diante disso, eu pergunto ao senhor, desde o início da sua presidência, quais fatos o senhor consegue nos exemplificar agora da sua austeridade? Olha, eu acho que hoje, no país que a gente vive, ser honesto não é dever, é obrigação de qualquer um. Até mesmo vocês que, eu digo sempre, volto a repetir aqui com a maior consciência, olhando dentro dos seus olhos. Nós sabemos que hoje, através das redes sociais e da imprensa, vocês hoje, a imprensa, até porque são oficializadas, a imprensa é o quarto poder. Se o Brasil hoje está reescrevendo a sua história, tudo bem, a justiça tem um grande papel nisso, mas a imprensa está levando isso para dentro das nossas casas. Deixa eu só destacar um texto do que o senhor está falando, dentro do que o senhor está falando. Isso é mais do que verdade, dito que a divulgação pelo juiz Sérgio Moro da gravação, da ligação entre Dilma e Lula, onde ele iria ser nomeado para ter foro privilegiado e não conseguir... O juiz Sérgio Moro só conseguiu trabalhar até hoje devido à divulgação dessa ligação. Se não fosse essa ligação, e ele, inclusive, vai a público a todo momento assumir isso, que se ele não tiver o apoio da sociedade, claro que quando ele se refere à sociedade, se refere à mídia, porque a sociedade não tem como gritar alto a ponto de um ouvir o outro, vai ter que ser pela mídia. Se ele não tiver esse apoio, dentro da legalidade ele não consegue exercer. Perdão ter interrompido. Então, eu acredito muito nisso. E, é claro, você cuidar de uma casa com quase 200 funcionários, com 20 vereadores, não é? Você tem que ter uma posição respeitosa, mas uma posição de firmeza. E tudo que nós prometemos dentro daquela coletiva que nós fizemos com os senhores, naquele início do mandato, nós temos levando à risca. Não é? Nós já tivemos inúmeros problemas na casa que, claro, que desgasta emocionalmente, fisicamente, a quem está na frente, há um desgaste familiar, um desgaste físico, um desgaste mental. E como eu digo, um desgaste familiar? Porque família nenhuma quer que o indivíduo saia de casa tal hora e não tem hora para voltar. Sim. E ali tem que ser assim, né? Você tem que fazer daquilo ali uma empresa, que é uma empresa pública, não é? E manifestações, nós criamos um regimento que está sendo cumprido à risca, que eu jurei no dia da minha posse de cumpri-lo, não é?
Eu prometi no dia da posse que nós íamos elaborar uma nova lei orgânica. Já criei, já nomeei a comissão que vai elaborar, não é? A comissão composta pelo presidente vereador Sérgio Lobac, pelo relator vereador Pierre e demais membros, que vão, no dia 16 de maio do ano que vem, entregar a nova lei orgânica. A Câmara está fazendo o dever dela. Agora, eu digo sempre, e até uma questão de brincadeira, mas com muita seriedade, eu tenho 20 filhos para cuidar. Nesses 20 filhos, obviamente, eu tenho os mais educados, os mais levados, os mais arteiros, mas que têm que ser tratados igualmente, né, e com muita imparcialidade. E isso eu faço com tranquilidade, até porque eles conhecem o nosso trabalho e sabem que eu não estou ali para prejudicar nenhum deles, mas também estou ali para, como você falou muito bem, para seguir a lei, não é? Para cumprir com a lei, porque quem paga os nossos salários é a população. Ninguém está ali, é um concurso, mas é um concurso com prazo de validade, né? Não tem nem estágio probatório, nós estamos ali por 4 anos, com uma procuração em branca dado pela população, que tem um prazo de validade, que pode ser renovado ou não. Sim. Né? Então, eu acredito muito nisso. Então, quando a gente tem que ali pedir, numas sessões sessões acaloradas, que você tem que pedir à população que não pode se manifestar, isso em qualquer casa de leis é assim. Isso não é só em Nova Friburgo. Existe hoje, nós temos que lembrar, o direito democrático, mas tem que existir o respeito. Porque não só nós estamos ali dentro, ou a assistência que está ali. Hoje, eu volto a dizer, através dos meios de comunicação, todo mundo está ali com o celularzinho, tem a TV, tem a rádio, que está ali mostrando, passando para as pessoas, e as pessoas querem respeito. Não é? Ainda mais no momento difícil que está vivendo o país. E Nova Friburgo não é diferente. Sim. Nós somos um município com 200 mil habitantes, mas que estamos dentro da federação, que estamos dentro de um estado hoje mais desmoralizado dos 27, contando com o Distrito Federal. Então, o que nós vamos fazer? A pauta hoje do Estado do Rio. Brasil é o Estado do Rio. É o Estado do Rio. Assim, o oposto de São Paulo, né? Ao ponto do Tribunal de Contas do Estado, dos conselheiros, aí 80% estarem envolvidos em corrupção. E digo mais, os conselheiros que nos fiscalizam, que fiscalizam as 92 prefeituras e as 92 câmaras do Estado. Então, aí a população vai acreditar em quê? Todo mundo que vai para a televisão, é balela, a população cai em cima realmente, porque não tem mais em quem acreditar. Então nós não temos que ser melhores, nós temos que ser diferentes, e nós podemos ser diferentes, se cada vereador que ali está fazer o seu papel direitinho, se a presidência for realmente dentro daquilo, tudo que ela se comprometeu, nós vamos ter uma Câmara diferente. E eu te digo, Denis, de coração, o que eu tenho falado desde o nosso início, desde as nossas primeiras conversas, não só com a imprensa, mas como a população, como todas as entidades que nós estamos visitando, nesses meses nós visitamos mais de 30 entidades, nós temos a obrigação, e essa presidência tem o dever e a promessa de levantar a autoestima da nossa população. E nós vamos fazer, com uns ou outros, talvez aceitando ou não. Esse é o papel fundamental para que a Câmara possa ter aí um passo importante de reescrever a sua história, junto com o Brasil. A gente sabe que as barreiras, os prós e os contras, isso é normal em qualquer lugar. A unanimidade é burra. Sim, com certeza. A unanimidade é burra. Com certeza. Eu confio muito na democracia, no direito, por isso que gosto de ir, de falar olhando o olho no olho, sem ter aquele disse-me-disse, porque é muito melhor. É um sim ou é um não. Você ficar criando expectativa nas pessoas e não resolver o problema da pessoa, isso só gera problema e, acima de tudo, frustração naquele que te procura. Porque ele sai da casa dele para te procurar porque ele está precisando. Não é? Hoje o maior problema nosso na Câmara, e eu digo isso não só no gabinete da presidência, que a presidência atende, tá? Todas as terças e quintas nós atendemos mais de 40 pessoas dia. Aquilo lá é lotado. Mas eu posso dizer que a maior dessas procuras é o emprego. E isso realmente me deixa com um sentimento muito de tristeza e de impotência. Porque você não tem como arrumar. Não tem como arrumar no momento que vive o país. Não é? E você vê que são inúmeras famílias de desempregados, pai e mãe, que levam sustento para casa e que acreditam que através do vereador, do presidente da Câmara, mas ele é o presidente da Câmara, ele está o presidente, ele pode. Não pode, não tem como. Até e é lamentável. Dependendo do fato, eu conversei isso com o vereador Sérgio Lobac aqui, a importância de se destacar a verdadeira função do vereador. O vereador está ali para exercer a função dele. Às vezes a gente, estou falando qualquer tipo de pessoa, quer fazer um pouco além, mas não dá, porque é ilegal, não é a função, e explicar isso para a sociedade às vezes fica meio difícil. Verdade. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta já já com uma conversa aqui com o presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, Alexandre Cruz. É rapidinho.